Olá pessoal, como prometido, né? Continuando aí com o texto 4, celular. Vamos estudar um pouquinho mais sobre as letras desta palavra, celular. A gente vai atentar mais, na verdade, para o início dela, esse C, tá bom? Então vamos lá. Em português, às vezes a gente fica com dúvida falando, não sei escrever, eu escrevo tudo errado. Não é culpa sua. Na verdade, a nossa portuguesa, a nossa língua, ela não é uma língua baseada só no som, né? Ou só, cada letra tem um som só. A nossa língua, por razões históricas, às vezes mais de uma letra pode representar o mesmo som. E às vezes uma letra só pode ter até 4, 5 sons, dependendo da situação em que ela esteja. Esse é o caso da letra X, que pode ser sh, que pode ser s, que pode ser z, que pode ser x. Vejam só quantos sons, né, uma letra pode ter. Então, quando você confunde, fala, puxa vida, eu errei, era com C, não era com S, super normal. Como é que você vai fazer para superar isso? Ler, observar e sabendo que as letras podem ter, né, um som pode ser representado por diferentes letras, você pergunta ou para o dicionário ou para a pessoa que estiver mais próxima como é que escreve quando você tiver dúvidas. Tá bom? Então, por isso que eu falo, tem que escrever muito, para errar muito, para aprender muito e depois acertar muito também, tá? Não pode ter medo de escrever. Então, vamos ver aqui, ó. Tô aqui no início. Letras diferentes para um mesmo som. A gente viu que celular começava com C, né? E a família desse C é essa daqui, ó. Deixa eu pegar um ajudante aqui para apontar. Sa. Ó, aqui tem um símbolozinho aqui. Esse símbolozinho chama cedilha. Sa, sé, si, só, su. Peraí, Ana, tô observando uma coisa. Olha aqui, sa tem essa cedilha. O só também tem esse sinalzinho aqui embaixo. O su também tem. Por que o C e o si não tem? Vai pensando, porque eu só vou falar sobre isso no próximo vídeo. Mas pensa, porque o C e o si não tem cedilha, mas tem no A, no Sa, no Só e no Su. Observa, gente, que essa letra aqui, ó, que essa sílaba, desculpa, Sa, tem o mesmo som que isso aqui, ó, Sa. Sé tem o mesmo som que Sé. Si tem o mesmo som que Si. Só tem esse mesmo som aqui, ó, Só. Su, Su. Então eu posso usar a letra C ou C cedilha para fazer esse som de S. E posso usar a letra S. Como é que eu sei? Só lendo bastante mesmo, tá? Vendo no dicionário, perguntando para uma pessoa que escreve há mais tempo, que tem mais escolarização, que tem mais traquejo com a língua, né? Então, ó, sa, sa. E esse sa é tão interessante que às vezes ele vai precisar de uma ajuda para conseguir ficar com esse som forte de sa. E você vai ver o que às vezes? Isso. S-S-A. Sa. O som é o mesmo. S-S-E. Sé. S-S-I. Si. S-S-O. Só. S-S-U. Su. Aí você fala, mas que bobagem. Se aqui em cima com uma letra só, com um S só já faz esse som, para que eu ponho dois? Quando é que eu ponho dois? Isso a gente vai ver numa próxima aula, tá bom? Mas isso aqui vai ser fácil para vocês entenderem, então não preocupa com isso não. É só para saberem que essas duas letras juntas vão formar só esse mesmo som. Sa, sé, si, só, su. Vamos lá, para o próximo slide. Letra C ou C cedilha, né? A gente lembra que C cedilha eu uso junto com A, Sa, junto com O, Só, junto com o Su.
para o C e para o Si eu não preciso de cedilha. E continuem pensando aí, depois que o vídeo terminar, tenta me responder por que é que não tem no C e no Si cedilha. Enquanto isso, vamos explorar mais o som. Você vê que o som é igualzinho. Olha só, o que está escrito aqui? Eu vou ler assim, linha por linha, tá? Então assim, ó, linha, linha, linha. Palavras com C ou C cedilha, palavras com S, palavras com SS. Escuta o som. Invenção. São. Sessão. Não tem diferença nenhuma. Invenção, são, sessão. O som é isso. Celular, separar, disse. Igualzinho. Principais, sino, assim. Aço, metal, né? Aço. Meu corrimão é de aço. Soco e aço. Aço aqui, ó, com 2 S, é de assar. Eu asso batata todo final de semana. Eu asso carne sempre que tem festa aqui na minha casa. Eu asso bolo para os meus sobrinhos que amam. Então, aço com C cedilha é metal. Aço com 2 S aqui é de assar, né? Colocar dentro do forno para o negócio assar. Fazer uma comida gostosa, né? Ou fazer uma fogueira e assar a comida ali. No som não tem diferença nenhuma, mas quando eu escrevo, dependendo se eu coloco C cedilha, vai significar uma coisa, metal. Se eu colocar 2 S, vai significar outra, assar, né? Vamos aqui na última. Açúcar, sua, possui. O som é o mesmo. Su, su, su. Não tem diferença de som. Ah, meu Deus, como eu faço? Já falamos. Vai prestando atenção. Vai lendo, né? Vai tentando escrever e perguntando. Tá certo, Ana? Tá certo, dicionário? Tá certo, minha esposa? Tá certo, meu esposo? Meu neto? Tá escrito certinho? Né? Agora você tem que pegar pessoas de confiança, porque pode ser que o neto está lá meio cabulando a aula, principalmente agora, né? Aulas online e tal, a gente tão longe, ele ainda está aprendendo, então às vezes ele vai falar que está certinho e vai estar errado. Então a gente vai aprender a consultar dicionário também, mas você pode jogar na internet, no Google, né, que normalmente vai aparecer certinho para você como é que escreve. Bom, vamos lá. Essa coisa de som e de como escreve, né, é tão interessante que, olha só, nós vamos ver um exemplo aqui de 3 palavras que têm o mesmo som, igualzinho, mas que escrevem diferente. Então, dependendo do que você escrever, a pessoa vai ler e entender uma coisa, né? Então, olha só, secção, ó. Aqui o C tá sozinho, ele fica com esse som. De caquequicocu. Aqui, ó. Secção. Isso daqui é uma palavra mais usada pelos portugueses de Portugal. Secção. Ou sessão. Aqui no Brasil a gente usa mais essa daqui, ó. Sessão, direto. S, C cedilha. O que significa sessão? Começando com S e no meio tendo C cedilha. Significa uma divisão, uma repartição, né? um departamento. Então, olha só, eu tenho, por exemplo, a seção jurídica. A seção jurídica da prefeitura fica ali na Augusto de Lima, não sei o que, não sei o que. Estou mentindo, tá? Estou dando um exemplo. A seção de frutas fica atrás ali da seção de bebidas. A seção eleitoral fica ali naquele colégio, naquela portinha ali que é a minha seção eleitoral. Então, olha só, secção ou seção significa divisão, repartição. Eu fiz uma secção no músculo, eu dividi, eu parti o músculo, tá? Então, com esse significado de departamento, de dividir, de repartir, secção
ou seção. S-E. Agora vamos ver o segundo exemplo aqui nessa segunda coluna. Então, olha só, a gente leu essa primeira coluna, né? Isso aqui tudo primeiro, ó. Nós fomos aqui, descemos a linha, descemos para ver os exemplos, tá? Então, vocês estão vendo que esses traços aqui, ó, em branco, tá muito clarinho, eu vou reforçar em amarelo. Eles estão dividindo para mim e me ensinando como é que eu vou ler esta página. Eu vou ler tudo aqui, nessa primeira coluna, que eu tô colorindo de amarelo. Depois eu vou para essa segunda coluna aqui, depois eu vou para essa terceira coluna. Posso ler reto assim? Pode também. Mas essa forma aqui fica mais fácil para a gente entender. Vamos limpar um pouco, né, dessa bagunça. Pronto, então vamos lá. Já seção escrita com S no início. Aqui também começava com S, ó. Né? Mas com 2 S's no meio. Aqui antes, ó, tinha o C cedilha. E significava o quê? Departamento, divisão, repartição, né? Agora, seção dessa forma, com 3 letras S, ó, 1, 2, 3, significa o quê? Sentar-se. É do latim, né? No latim original significava sentar-se. Então, daí que a gente tem, por exemplo, a sessão de cinema. Eu vou assistir, encontro, né? Eu me sento para encontrar alguém, para ver alguma coisa, né? Então, essa ideia, sessão de cinema. Eu fui assistir uma sessão de cinema, que foi muito boa. Sessão da tarde, lembra aquele programa na televisão que tinha mostrando filminhos assim mais tranquilos, mais adolescentes, porque passava de tarde? Então, olha só, eu fui a uma sessão espírita. Se eu escrevo sessão com 2 S's, significa um encontro, né? Um encontro espírita. Sessão da Assembleia. No dia 3 de março, nós tivemos uma sessão da Assembleia Escolar. Nós tivemos um encontro, uma reunião. Então, esse sessão com 3 S's significa reunião, encontro, né? Um lugar que eu vou me sentar lá para ver alguma coisa, para participar de alguma coisa. Agora, só para ficar legal, ainda tem mais um jeito de escrever sessão. Quando a pessoa fala, se ela falar só essa palavra, você não sabe o que significa. Então você tem que dizer o que você quer falar na verdade. Me dê um exemplo, porque senão tem 3 jeitos de escrever a palavra sessão. Olha só, sessão, começando com C e tendo 2 S's, significa o quê? Ceder, doar. Então, por exemplo, eu falo de cessão de direitos. Eu assinei um documento de cessão de direitos. Eu estou doando os meus direitos. Eu fui à repartição de cessão de bens, né? Cessão de bens, de ceder, de doar os bens. Então, vamos aqui repetir antes de um exemplo. Secção ou seção, escrito com S e C cedilha, significa divisão, repartição, departamento. Sessão com 3 S significa reunião, encontro, né? Daí a ideia do sentar-se. E sessão com C e 2 S, ceder, doar. Ana, você bagunçou minha cabeça, eu vou desistir de estudar. Não faça isso, tá bom? Isso daqui é só para reforçar aquela ideia que quando você erra e eu corrijo ou alguma outra pessoa corrige, é super natural. Porque esse é um dos maiores erros em concurso. E no concurso, né, quando a pessoa vai prestar um concurso, no mínimo, ela tem ensino fundamental. Quando não tem, o ensino médio ou mesmo a universidade. E esse é um erro muito comum, em qualquer nível de escolaridade. Eu estou mostrando para dizer isso para vocês. Olha, errar ao escrever é normal. Você só não pode falar, eu não quero errar, então não vou escrever. Aí não, né, gente? Tem que escrever muito, para que a gente tenha chance de discutir a palavra, de entender o que ela significa, descobrir se tem uma ou 2 ou 3 formas de escrever, né? O que varia, significado varia, o que é.
que está acontecendo com essa palavra que eu errei? Eu esqueci, foi uma letra? Eu pus letras a mais? Eu troquei uma letra por outra? Em português isso é super normal. Por quê? Nós vimos o quê? Que olha só, letras diferentes para o mesmo som. Isso existe em português. Olha aqui, sa, 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 sé, 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 si, si, si. O som é o mesmo, só, 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 su, su, su. Então, só vou saber escrevendo, né? Por exemplo, se eu falo para vocês assim, a seção de medicina da biblioteca fez uma sessão com os estudantes carentes, na qual houve a sessão de livros importantes para eles. Como é que escreve isso? Porque eu sei que é sessão. E você falou sessão com um monte de significados. Se eu escrever tudo de um mesmo jeito, eu vou confundir a cabeça da pessoa. Então eu tenho que usar a escrita certa no momento certo. Vamos ver? Olha só. A seção de medicina da biblioteca, o departamento, a repartição, a divisão, né? O segmento aqui, a seção de medicina da biblioteca, ela fez uma sessão, fez um encontro com estudantes carentes, na qual houve, nesse encontro, né, houve a cessão, a doação de livros importantes para eles. Tá vendo? Saber o significado das palavras me faz entender a frase. Então eu poderia ler assim: o departamento a área de medicina da biblioteca fez um encontro com os estudantes carentes, no qual houve a doação de livros importantes para eles. Está escrito sessão, sessão, sessão. Mesmo som, formas diferentes de escrever, significados diferentes. Tenho que decorar isso? Não. É só entender que uma letra pode ter vários sons e um som pode ser escrito com várias letras diferentes. É isso aí. Então até o próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando e estejam aproveitando.